Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando para vocês mais um deck. Hoje nós trazemos as cartas de Igor, desenvolvida por Carla Souza. Essas cartas vêm dentro desta caixinha, muito bonita, dão um toque clássico para elas, e elas apresentam. E na caixinha nós temos então as 36 cartas, mais um livretinho com os significados básicos. A Carla sempre opta por uma preferência particular dela em organizar os livretinhos de significado, geralmente organizados por naipes, eles não estão na sequência da carta 1, Cavaleiro, até a 36, a Cruz. Elas estão por naipes. Tipo, naipe de copas começa com as estrelas, depois com a árvore, a lua e assim sucessivamente. Depois os outros naipes, que é uma forma de organizar as cartas bem interessantes também, porque agrupa elas de certa forma, por afinidade, por famílias. Então vamos às cartas. Aqui a carta de apresentação. Né? Vocês podem encontrar o deck no site Falando Lenormandês, em outros sites também. E eu confesso que eu sou apaixonado por estas cartas. Eu gosto muito do diário, dos diários, na verdade, que a Carla Souza elaborou. Acho que foi uma grande realização dela. E principalmente no primeiro diário, as cartas que são usadas são as cartas de Igor, mas elas não estão coloridas no diário, elas estão em preto e branco, mas eu simpatizo muito com elas. Então vamos a elas. Aqui vocês têm o verso da carta. E a primeira carta, então, Cavaleiro. Todas as cartas vão apresentar o número, o número da sequência, do 1 ao 36, o número da carta, o emblema e o naipe. E apresenta tanto o naipe francês quanto o naipe alemão. Copas e corações. Muito bonito, Cavaleiro. Essas cartas dão um toque de clássico, uma coisa clean, algo bem limpo. Eu gosto muito delas. Carta número 2, o trevo, o emblema, o número, o emblema, o naipe francês, o naipe alemão, né? Ouros, bolotas, ou sinos. Carta número 2, obstáculo. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu sei que tem gente que usa o trevo como obstáculo. Eu não consigo fazer isso porque eu acho que o trevo está diretamente associado à sorte. Então eu particularmente não consigo utilizar o trevo para falar de obstáculos. Se eu quero utilizar na tirada, que eu acho importantíssimo, ter uma carta que faça referência específica aos obstáculos no caminho, então eu opto por um deck que traga essa representação. Mas para mim, trevo é sempre sorte, é sempre bom, a não ser que ele venha rodeado de cartas negativas, como as nuvens, e só altera então o sentido dela. Carta número 3, o navio. Que bonito esse navio. Esse é o navio do século XVII. O naipe francês, espadas, e o naipe alemão, folhas. Então aqui é interessante, né, que o Lenormand, para quem não conhece muito a história dele, ele recebe uma influência, embora
o nome diga o contrário, né? O Lenormand ele recebe uma influência da cartomancia alemã. E as folhas na cartomancia alemã, elas, no seu conjunto de significados, ela não bate com o significado das espadas na cartografia, na cartomancia. Ali eu falando de cartografia, associei ao navio e às cartas de Maillard. E as espadas na cartomancia francesa, elas vão falar das dificuldades, dos desafios, é como a gente vê no tarô. Eu, familiarizado com o tarô de Marselha, quando analisava os naipes no Lenormand, eu analisava com essa vertente francesa, mas eu comecei a me dar conta que o sentido não batia. E foi principalmente com contato através dos diários da Carla Souza e de outros escritores atuais que escrevem sobre o Petit Lenormand, que eu me dei conta dessa influência da cartomancia alemã. Tá? Então, se eu fosse interpretar como as espadas como no tarô, meu barco traria um desafio difícil, e não necessariamente, pode sim, mas vai depender das cartas que estão no entorno. Mas, geralmente o barco vai tratar das movimentações da vida, do comércio, das viagens, das transações da existência. Muito bonita essa carta. Carta número 4, a casa. Carta número 5, a árvore. Carta número 6, as nuvens. Sempre observem o lado claro e o lado escuro das nuvens. Isso faz toda a diferença na hora da interpretação. Naipe francês e o naipe alemão. A cobra, na cobra naja. Carta número 7. Carta número 8, o caixão, né, o naipe francês, o naipe alemão. Falamos do nome do baralho Petit Lenormand, que dá uma ideia que ele seja um baralho francês e que tenha sido utilizado pela Mademoiselle Marianne Lenormand. Mas, na verdade, ela possivelmente nunca utilizou esse baralho nem veio a conhecê-lo. Hoje se sabe que ele foi uma criação contemporânea, no mesmo período que a Madame Lenormand vivia na França, no auge da sua carreira, em que se tem a sua vida atrelada a acontecimentos muito importantes da França. A Revolução Francesa, ela fez muitas premonições e muitos anúncios e denúncias a muitos personagens famosos da Revolução Francesa, como Danton, Robespierre, Marat, e para a própria, depois, já no período pós-revolucionário, quando Napoleão assume, ela vai estar muito ligada à imperatriz Josefina e, através dela, também a Napoleão Bonaparte. Então, ela esteve por trás, de uma forma mística, também orientando ali alguns acontecimentos importantíssimos, tanto da história da França quanto de toda a história europeia, lembrando que Napoleão vai dominar, né, toda a Europa continental, até parte da Rússia. E o baralho Petit Lenormand é criado na mesma época, no finalzinho do século XIX, na Alemanha, por Hechtel. Ele nasce como um jogo, né, Das Spiel der Hoffnung, o jogo da esperança.
Ele era tanto um jogo de tabuleiro quanto um jogo divinatório. E mais tarde ele morre, né, e nunca chegou a saber o destino das suas cartas, né, um editor alemão que vai fazer uma reedição do Jogo da Esperança rebatiza ele de Petit Lenormand, após a morte da Mademoiselle Lenormand, né, que se deu acho que em 1843 por aí. E aí pouco tempo depois, acho que em 1845, ele lança uma nova versão do Jogo da Esperança, mas dá um nome, uma jogada de marketing, o nome de Petit Lenormand. E por isso, né, sempre se achou que esse era o baralho criado pela Mademoiselle Lenormand e utilizado por ela, mas hoje se sabe que não. Então aqui a carta número 9, as flores. Opa, caiu a carta 10, a carta da foice. Carta 11, o chicote. Aqui está mais a vassoura. Isso pode dar uma nuance diferente à interpretação. Carta número 12, os pássaros. Carta número 13, a criança. Carta número 14, a raposa, que a raposa está de costa, mas sempre atenta. Ela olha alguma coisa, ela observa alguma coisa. Sempre quando a raposa aparece em uma tirada, é um convite a observar melhor alguma coisa em nossa vida. Carta número 15, o urso. Carta número 16, a estrela. A estrela que está no formato de uma rosa dos ventos, então reforça o sentido de direção, de direcionamento. Carta número 17, a cegonha. Carta número 18, o cachorro. Carta número 19, a torre. A torre para mim é uma carta muito enigmática. Eu sempre comento que ela não é só isolamento. Às vezes as pessoas que usam o Petit Lenormand tendem a utilizá-la como afastamento social, isolamento, separação. Essa carta, como todas as outras, não é só isso, ela é muito mais. Daí a necessidade de sempre estarmos estudando os emblemas, os significados que as cartas podem assumir. Carta número 20, o jardim. Aqui ela destaca no primeiro plano uma fonte, mas atrás, se nós observarmos, pelo vídeo acho que não vai dar para ver, mas se nós observarmos atrás, nós temos um jardim bem geométrico, né? Tanto uma referência aos jardins franceses, como os jardins do Palácio de Versalhes, ou até mesmo os jardins britânicos, mas dá essa ideia de que não é a beleza natural, é a beleza natural, mas organizada pelo homem. Por isso que essa carta vai falar das nossas relações. Carta 21, a montanha. Carta dos grandes obstáculos, grandes desafios da nossa vida. Atenção para a posição desta carta na mesa real. Carta 22, os caminhos. Aqui dá a ideia da beleza dos nossos caminhos, da beleza da nossa jornada na Terra. Essa carta sempre remete ao livre-arbítrio, à nossa capacidade de escolha. Carta 23, os ratos. Uma carta negativa, uma carta que fala do que está sendo corroído na nossa vida, do que está sendo parasitado. Pode ser, de acordo com o contexto, como sempre dizemos, também a referência a alguma obsessão espiritual. A carta O Coração, carta 24. Muito bonita essa carta, né? O coração e as chamas, né? O fogo da paixão, dos sentimentos, dos desejos, das sensações. Essa carta fala muito da forma como nós vemos a vida, como nos sentimos perante a vida, como encaramos as experiências da vida.
Carta 25, o Anel. Carta que fala dos compromissos, das alianças, dos ciclos. Carta 26, o livro, carta que fala dos estudos, das especializações, dos aperfeiçoamentos, da busca de conhecimento, também da busca espiritual de acordo com o contexto. 27, a carta da comunicação, que representa uma carta. 28, o homem, duas representações de homem. 29, a mulher, duas representações da mulher. Que bonita essa mulher. 30, os lírios, carta que fala da espiritualidade, das virtudes, da busca pelo autodesenvolvimento, da pureza interior, também da beleza da vida, mas principalmente da vida íntima, né? Carta que fala também da sexualidade, da vida familiar. Carta 31, uma das cartas mais bonitas do baralho, o Sol, adorei esse Sol. Carta do que está claro, do que está indo bem nessa vida, do nosso processo de iluminação. Carta 32, a Lua. Gostei bastante dessa Lua porque ela dá a ideia mística que a Lua traz. A Lua, repetimos, não é só vida profissional, trabalho, reconhecimento, fama, popularidade, sucesso. A Lua traz em si também essa ideia do mistério, do oculto, dessa dimensão inconsciente da existência. Tentemos para isso. 33, a chave. Lembrando que sempre a chave, muitos interpretam a chave como sucesso, mas mais que isso ela fala dos fechamentos e das aberturas da vida, e também do destino, mas não exclusivamente de sucesso, porque ela pode tratar de algo que não está indo bem, é um caminho trancado, um obstáculo, uma dificuldade. Ela é uma carta que serve de reforço para as demais. Carta 34, os peixes, carta da abundância, essa sim, da fertilidade, do sucesso, da riqueza. 35, a âncora, e 36, a cruz. Lembrando que a cruz faz referência sim à dor, ao sofrimento, às dificuldades da vida, mas remete também à transcendentalidade, à espiritualidade, à religiosidade, à fé. Este foi, então, as cartas de Igor, um deck organizado pela cartomante Carla Souza. Como eu disse, eu amo esse baralho, gosto muito dele. É um baralho clean, é um baralho bonito, gosto muito dele. Aqui Charlie Normandel trazendo para vocês mais um baralho Petit Lenormand. Obrigado, até mais.